Olá, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de filosofia. Hoje, dando continuidade à questão de ética, falaremos da questão de ética em Aristóteles, onde abordaremos o conceito geral de virtude na visão de Aristóteles, a ideia do justo meio, o conceito de justiça e a importância da amizade, segundo Aristóteles. Ok? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Primeiramente, quem foi Aristóteles? Bom, Aristóteles nasceu em Estagira, Macedônia. Com 17 anos foi para Atenas estudar na Academia de Platão e logo ele, apesar de ser discípulo de Platão, ele houve uma discordância, né, uma divergência com seu mestre, né? A briga dele assim foi intermeada por críticas. Por quê? Porque enquanto Platão era muito teórico, né, falava do mundo das ideias, ele idealizava, né, não era uma certeza, mas era mais teoria. Aristóteles era mais prático, né? Aristóteles falava que o conhecimento não se dá por algo que eu deduzo, mas o conhecimento se dá a partir das experiências, a partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu posso tocar. Então, é mais fácil eu falar de uma coisa que eu conheço do que uma coisa que eu não conheço, né? A briga com ele com Platão é justamente por isso. Inclusive, esse detalhe aqui é da academia, acho que é a academia grega, né, dos filósofos, onde tem reunido os filósofos, e no centro da discussão está aqui Aristóteles, ao lado está Platão. Inclusive foi até tema uma questão do Enem. E era justamente relacionado com isso. Enquanto os dois estão conversando, que é a chamada dialética, o diálogo, enquanto um aponta para baixo, o outro aponta para cima. Mas o que eles estão apontando? É a ideia de mostrar o conhecimento. Um argumenta que o conhecimento vem de cima, vem do alto, no caso Platão, falando do mundo das ideias, e Aristóteles rebate, dizendo que não, o conhecimento se dá aqui, através da experiência e da vivência. Ok? Bom, após a morte de Platão em 347 a.C., Aristóteles viajou por diversos lugares, sendo preceptor do jovem de 13 anos que se tornaria Alexandre o Grande, né? Olha aí, o cara era demais, né? Ele foi só o professor do cara que foi considerado um dos maiores conquistadores da história, né? Alexandre o Grande, né? O conquistador da Macedônia. De volta a Atenas, ele fundou o Liceu, né? Você sabe muito dessa palavra liceu, né? Que é relacionada à escola. Bom, o liceu chamado assim por ser vizinho do templo de Apolo Lício. Olha aí o nome. O nome liceu foi dado porque a escola de Aristóteles era ao lado do templo de Apolo, que tinha também como título o nome Lício, né? Aí daí liceu. Segundo alguns, Aristóteles e os discípulos caminhavam pelo jardim do liceu. Por isso, sua filosofia às vezes é designada como peripatética, do grego peri, à volta de, e pateó, é caminhar. Em outras palavras, caminhar em volta de. O que dá a entender que a filosofia de Aristóteles não era numa sala de aula, não era um lugar fechado, não era um ambiente fechado, né? Era ao ar livre. Ele gostava disso mesmo. Inclusive no filme Alexandre, Alexandre o Grande, tem uma cena dele que mostra ele dando aula para Alexandre e outros garotos, e é ao ar livre, né? Os garotos sentam no chão enquanto ele senta em cima de uma coluna, não sei, uma cadeira. E os garotos vão estar tendo aula, ele vai dando dicas, ele vai ensinando, falando por esses garotos. E tudo isso se passa no lugar aberto, né? Como se fosse um jardim. Seu pensamento ressurge em meados da Idade Média, adaptados às teses religiosas. É aquilo que a gente já falou antes. Quando chega na Idade Média, alguns filósofos pagãos, como Aristóteles e Platão, eles sofrem adaptações para serem lidos, né, para serem usados pela igreja. Eles vão ser adaptados, modificados, né? Mesmo recebendo críticas na Idade Moderna, eles vão receber muita crítica, ele permanece até hoje como referência principalmente nas áreas da lógica, política, metafísica e ética. Apesar de que Aristóteles é criticado por conta de que seus ensinamentos ultrapassados e tudo, mas até hoje ele, juntamente com Sócrates e Platão, eles formam a trindade da filosofia, ou seja, todos os outros filósofos fazem menção ou fazem referência a ele. O cara não é pouca coisa não, o cara é muita coisa, certo? Principais obras. Aristóteles também fez diversas obras, mas eu dou destaque para essas três porque é as que mais caem em vestibulares e no Enem, né?
A primeira delas, a política, onde ele fala da ideia de governar, como é que deve governar, onde ele fala do papel da amizade e da justiça, que são, segundo ele, são dois componentes fundamentais para a fundação de uma cidade. É preciso criar laços, né, para você conseguir formar uma comunidade e você conseguir governar. Ele aí já vai brigar com Platão, porque Platão falava da ideia de que a pessoa tinha que passar por uma experiência, um teste, né? Assim, não sei quanto tempo estudando. Aristóteles vai dizer que isso é absurdo, né? Isso não dá garantia nenhuma de que a pessoa está preparada. O verdadeiro conceito de governo está no laço que a gente cria, né? Segundo ele, o homem é um animal social, ou seja, nós não nascemos para viver sozinhos, necessitamos viver com outras pessoas, necessitamos viver em comunidade. É mais ou menos isso que ele fala. Na obra A Metafísica, né, a palavra met significa além, além da física, além do espaço, além de tempo, né? Ele usa mais ou menos o conceito de, de um certo conhecimento que existe, que ultrapassa a física, ultrapassa aquilo que a olho nu a gente não consegue ver, né? Ele fala da ideia, pela primeira vez ele vai falar da ideia de Deus, mas ele não coloca Deus da maneira como a gente pensa, a ideia de Deus como cristão, mas ele coloca o Deus como, um ser, uma inteligência lógica, né? Que segundo ele, Deus é o chamado primeiro motor. Tudo tem um motivo, né? Se você pesquisar, tudo tem um motivo. Tem um motivo de ter acontecido assim. Aí quando você vai pesquisando o motivo, a raiz de cada coisa, aí você encontra a resposta, aí aparece outra coisa. Mas isso veio de onde? Veio de tal lugar. E quando você vai investigar, você vai chegar num ponto só. Ele vai dizer que para você não ficar nesse ciclo vicioso, ficar, quem foi que criou isso? Tal, mas quem criou essa tal coisa? Tal. Ele diz que é necessário dizer que algo só criou tudo isso. Esse algo só que criou tudo isso, eu vou chamar de Deus. Deus, nessa obra chamada Metafísica, ele considera como se fosse o primeiro motor imóvel. É o motor que é parado, mas que move todas as outras coisas. Tudo vem dele. Mais à frente, lá na Idade Média, a igreja vai pegar esse conceito, pegando as obras deles e adaptando, dizendo que na verdade o que Platão ou Aristóteles estava querendo dizer é que ele está se referindo a Deus, né, ao nosso Deus cristão. Ok? Só lembrando que Aristóteles veio antes do cristianismo, tá bom? E essa obra aqui, Ética a Nicômaco, eu não lembro direito, mas acho que Nicômaco é um lugar, ou é uma pessoa, não lembro. Posso pesquisar depois e dizer. Nessa obra, ele faz uma referência à ideia dos papéis de virtude, de felicidade, né? De como nós podemos ser felizes, né? Ignorando algumas coisas que para ele é fútil, né? Que são coisas momentâneas, felicidades momentâneas. É possível sim sermos felizes e fazermos essa felicidade ela ser constante e não feita de momentos, né? Não feita de altos e baixos. Mas é possível o homem ser feliz por muito mais tempo. Como? A gente vai ver agora. Na obra Ética Nicômaco, Aristóteles refletiu sobre o fim último de todas as atividades humanas, uma vez que tudo que fazemos visa alcançar um bem ou que nos parece um bem. Ícaro, como assim? Segundo Aristóteles, tudo na vida da gente tem um motivo, tem um propósito, né? Não é à toa. Por trás de tudo isso nós temos um interesse em algo, certo? Até as nossas relações, os nossos círculos sociais, né? Tudo tem um propósito, né? Mesmo que você não saiba a princípio de fato o que é, mas tem um interesse. Só que mais na frente ele vai dizer que a felicidade vai se dar justamente quando você não está interessado em absolutamente nada. Tipo, você consegue se libertar disso. Eu vou explicar mais à frente. Ao examinar os bens desejáveis, como prazeres, a riqueza, a honra, a fama, o filósofo observa que estes são fluidos por si mesmos, e não um meio para que quer que seja. E encontra a resposta no conceito de boa vida, de vida feliz, né? A ideia de vida feliz, boa vida. Algumas pessoas acham que todos os prazeres, ter riquezas, ter famoso, né? Dá um ar de vida boa, né? Vida feliz. E ele diz que isso é momentâneo. Não tem como
classificar isso como felicidade, porque isso passa, tudo isso é passageiro, os prazeres passam. Você está com vontade de nada aqui de comer uma torta de chocolate, né? Ou mousse de chocolate. E aí você, eu estou com vontade tão grande, acho que eu vou ficar satisfeito quando eu comer. Finalmente você consegue comer e deu prazer, deu felicidade. Você matou a vontade, matou, mas depois acabou. Tanto que você vai querer novamente depois, né? Ou e bate aquela bad justamente porque acabou, porque já passou. E Aristóteles fala que essas coisas elas são meio fúteis, elas são algo que dão uma espécie de boa vida, de vida feliz, mas que na verdade não são, porque a felicidade não é algo constante. Então é preciso buscar um modo de ser feliz de maneira constante. Como? Ele vai dizer aqui: a função própria de um homem é a atividade de sua alma em conformidade com o princípio racional. Eu preciso estar em conformidade com o meu espírito, né? Eu preciso não necessariamente agir por impulso. Eu não posso fazer as coisas simplesmente porque meu corpo quer, né? Se me dá prazer, se me deu vontade. Eu preciso fazer um acordo entre meu corpo e meu espírito para que assim eu consiga ficar em paz. A felicidade, segundo ele, está no fato de você trabalhar em conjunto com o seu espírito, certo? Não somente fazer a vontade do seu corpo. Um exemplo aqui, ó. Aristóteles dá exemplo de um tocador de lira e um bom tocador de lira. Embora genericamente ambos desempenham a mesma função, um bom tocador de lira realiza sua atividade com excelência. Ícaro, por quê? Porque diferentemente o bom tocador, diferentemente de um tocador de lira, o bom tocador de lira ele sempre pratica. Um tocador de lira é aquele cara que não tenho nada para fazer, eu vou tocar aqui. Ele toca até bem o instrumento, né? Então é um hobby para ele, é só um hobby. É um ato de fazer quando ele está com vontade, quando ele está disposto, quando ele está livre, né? Deu vontade, eu vou fazer. Já um bom tocador de lira é aquele que sempre procura aperfeiçoar, né? Ele toca hoje, toca amanhã, ele toca sempre, ele pratica sempre. Então existe a diferença entre um tocador de lira e um bom tocador de lira, né? Existe aquele que pratica a caridade e um bom caridoso, um verdadeiro, um excelente pessoa caridosa. Ícaro, não entendi. Me dá um exemplo aí. Um exemplo aqui bem prático no nosso dia a dia. Tem pessoas que, por exemplo, praticam a caridade, distribuir brinquedos, alimentos em dias festivos como Semana Santa, Dia da Criança, Natal, né? Aí a pessoa resolve fazer isso aí uma vez por ano. Isso é mais ou menos seria um tocador de lira comparado. Já uma pessoa que realmente é caridosa, que ela realmente faz, né, por excelência, ela não faz somente datas festivas. Ela sempre faz quando necessita. Olha, eu percebo que tem mais famílias e não é somente no Natal, não é somente na Semana Santa, não é somente Dia das Crianças que a gente pode dar atenção. Eu posso fazer isso quando eu quiser, o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, né? Então, eis a diferença de um para o outro. A vida moral não se resume a um só ato moral, mas à repetição do agir moral. Ou seja, o agir virtuoso, ou agir bem, não é algo que é ocasional. Ou seja, não é uma vez hoje, hoje eu estou de boa, acordei bem, hoje eu vou fazer isso. Mas ele diz o seguinte, é um hábito fundado no desejo de perseverar no bem, certo? Quanto mais eu vou crescendo, mais eu vou praticar, eu quero ser bom, eu quero ser melhor. Hoje eu fui bom, amanhã eu vou ser melhor. Eu quero cada dia mais especializar, eu quero cada dia mais ser uma melhor pessoa. E não somente num dia festivo. Não é só porque é Natal que eu vou abraçar os meus vizinhos. Não é só no Natal que eu vou perdoar quem me fez mal. Não, eu tenho que praticar isso todo dia. É isso que Aristóteles diz. Do mesmo modo, a felicidade pressupõe uma vida inteira. Segundo ele, a felicidade está justamente aí, nesse fato de você praticar sempre o bem e não fazer uma vez ou outra, certo? Aí ele também chama atenção para a ideia do justo meio. A moral não é uma ciência exata, porque ela depende de elementos irracionais da alma, como os afetos fortes da paixão da alma, que são os vícios, a fim de submetê-la às ordens da paixão ou da razão. E o que ele está querendo dizer?
O tempo todo a gente nós somos racionais, mas Aristóteles também define que nós também somos movidos por emoção, por impulso. Isso é normal, né? Somos movidos por desejos, por necessidades. Então é preciso também saber como controlar isso. Eu também não posso submeter tudo à razão. Eu tenho que entender que eu também sou emoção. Mas é preciso equilibrar. Eu não posso agir nem muito racional e nem posso agir muito emocional. Eu tenho que criar um equilíbrio. Por essa razão, Aristóteles desenvolveu a chamada teoria da mediania, ou teoria do justo meio, que é a virtude é boa quando ela é controlada no seu excesso e na sua falta. Isto é, agir virtuosamente, ou seja, agir bem, é encontrar um meio termo entre dois extremos que são chamados vícios. Os dois são vícios, né? Um exemplo aqui que eu trouxe é a ideia da coragem. Coragem demais dá excesso. Coragem de menos dá covardia. Coragem demais faz você ser louco, né? E você atentar contra a sua própria vida. Coragem de menos faz você ser uma pessoa também fracassada. Ou seja, a falta de coragem é covardia. A coragem, a coragem demais é ousadia e é estupidez. Né? Não é porque você não tem medo de nada que você vai sempre se atirar nas coisas. Né? Isso aí é soberba e estupidez. Então como é que eu tenho que fazer, Ícaro? Segundo Aristóteles, eu tenho que pesar. Eu tenho que procurar um meio termo. Eu nem vou, eu nem vou ser covarde, mas também nem vou ser tão ousado. Eu vou respeitar, eu preciso respeitar os limites. É isso que ele tenta falar nessa teoria, ok? Para ser feliz. Justiça e amizade. Aristóteles explica a justiça em termos de proporção e igualdade. Tratar as pessoas com justiça consiste em distribuir os bens em sua devida proporção, o que nos remete ao justo meio. Aquilo que eu falei agora há pouco, a ideia de você saber controlar em excesso. Não se deve dar às pessoas nem de mais, nem de menos. Por isso ele prevê um mérito, a chamada meritocracia, caso se trate de uma punição entre o crime e sua pena. Como assim, Ícaro? Aristóteles fala que temos que ser justos. A gente não pode tratar todo mundo igual, mas cada um conforme o mérito, né? Se você fez muito, merece muito. Se você fez pouco, merece pouco. Se você não fez nada, merece nada, né? Ele é muito na ideia de ser equilibrado, a ideia da justiça, da meritocracia. O que é a meritocracia? É o poder pelo mérito. Você fez por onde? Parabéns. Você não fez nada, infelizmente não ganha nada. Inclusive na Bíblia mesmo tem uma passagem que fala, não sei se é em Eclesiástico, que fala que quem não trabalha não merece comer. Não é bem pesado, mas tem. Então a mesma coisa Aristóteles também usa esse princípio, a ideia de que tudo tem que ser dado conforme o que foi feito. Não é porque eu sou seu amigo que eu vou sempre concordar com as coisas que você faz. Não é porque eu sou seu amigo que eu vou passar a mão na sua cabeça se você fizer alguma coisa errada. Eu tenho que ser justo. Amo a nossa amizade, mas se você tiver pisado na bola, você precisa ser chamado a atenção. Ok? Para Aristóteles, a amizade é a coroação da vida virtuosa. Ou assim, é o grau máximo da felicidade. Possível apenas entre os prudentes e os justos, já que a amizade pressupõe justiça, generosidade, benevolência e reciprocidade de sentimentos. Como assim? Dentro da amizade tem a verdadeira amizade, tem justiça, é aquilo que eu falei agora há pouco. Não é porque você é meu amigo que eu vou concordar quando você fizer alguma coisa e eu vou ficar acatar todas as suas ideias. Não, cuidado. Amigo que é amigo briga, certo? Amigo de verdade puxa a orelha, amigo de verdade se irritam, né? Mas no momento lá mais difícil da sua vida, ele está presente. Então, cuidado com pessoas que concordam com tudo que você faz. Cuidado com pessoas que aplaudem tudo que você faz. Porque geralmente essas pessoas que concordam com tudo que você faz, quando você cai, elas são a primeira a rirem. Elas são a primeira a te criticarem, certo? A generosidade, amigos são generosos, não tem aquela sulvinez como o pessoal chama, né, sulvino. Amigos são benevolentes, né, tem aquela ideia de ser misericordioso, perdoar, né, quando brigam, às vezes tocam palavras duras, mas perdoam.
E existe uma reciprocidade de sentimentos, né? Um amigo de verdade, segundo Aristóteles, é aquele que é capaz de até dar sua vida pelo outro, né? Se for preciso. Tudo isso ele diz que isso é composto, a tanta justiça e a amizade são responsáveis para também formar uma cidade. Porque, como eu falei agora, o ser humano é um animal social, né? Segundo Aristóteles. Em outras palavras, a gente não nasceu para viver sozinho, precisamos de outras pessoas para conseguir viver bem. Por isso que a amizade é fundamental para a constituição da sociedade. E para finalizar, amar-se e aos amigos de maneira generosa e desinteressada é para Aristóteles o que há de mais necessário para viver. Ícaro, mas você falou que tudo na vida da gente visa um interesse, mesmo que a gente não saiba, mas visa um interesse? Sim. Mas Aristóteles diz que chega um momento que você, de fato, não sente nada, simplesmente você é contagiado por algo. Você fez algo, você fez algo sem pensar, você fez algo porque seu coração deu vontade, você fez algo simplesmente por fazer. E ele diz que esse simplesmente fazer por fazer, assim, do nada, sem interesse algum, desinteressado, é o segredo da felicidade. A felicidade é justamente quando eu não tenho interesse absolutamente em nada. Não é que eu gosto de você porque tem algo em você que me interessa. Eu gosto de você porque meu coração gosta de você. E ele fala, amar-se e a seus amigos, seja de maneira desinteressada, quando eu amo você, né, e existe uma reciprocidade, eu amo você, e esse amor não é carregado por interesse, né, ele diz que aí está a felicidade. É o amor desmedido, o amor sem medida, o amor desinteressado, o amor livre, certo? Isso é o conceito de felicidade na visão de Aristóteles. Trouxe isso aqui para refletir a nossa filosofia e uma frase de Aristóteles. A felicidade pertence aos que se bastam a si próprios. Aristóteles dá um tapa na cara da gente para mostrar que a felicidade não está nas mãos dos outros e ninguém é responsável pela nossa infelicidade ou a nossa felicidade. Você é a única pessoa capaz de fazer feliz, não é outra pessoa, né? A gente vê muito em música de forró, em música sertaneja, onde a pessoa coloca todas as suas expectativas, coloca toda a sua felicidade na mão de outra pessoa. E para Aristóteles não. A felicidade é no fato de você amar a si mesmo. Eu amando a mim mesmo, tudo fica maravilhoso. Outra pessoa pode entrar na vida da gente para somar, certo? Mas no final das contas, ficamos só, certo? Então eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu basto para mim mesmo. As outras pessoas que entraram na nossa vida, elas vêm para somar, para fazer dar um tchan na nossa vida, alegrar. Mas a única pessoa responsável pela sua felicidade é você mesmo, ok? Tem uma atividadezinha que eu vou deixar disponível para vocês, ok? Relacionado com Aristóteles e algumas coisas relacionadas do livro, ok? Desde já, um forte abraço e até a nossa próxima aula.